Bonjour, leitoras e leitores! Eu já vou virar a câmera e mostrar para vocês na prática como é que eu faço para marcar os livros, qual é o código de cores que eu uso, com os flags, os post-its e tudo. Antes, eu queria só explicar para vocês, dar 2 palavrinhas sobre por que marcar os livros, antes de mostrar como eu marco os livros. Existem 2 principais motivos pelos quais você deveria marcar os seus livros. Eu acredito nisso. O primeiro deles é porque, assim, a gente faz uma leitura ativa. Existe uma leitura ativa possível e uma leitura passiva possível quando a gente pega um livro para ler. Quando a gente faz uma leitura ativa, isso é, quando a gente marca o livro, conversa com o livro, anota nas margens, quando a gente sublinha com um lápis ou passa um marca-texto amarelo, fica marcadão, isso tem um pouco de dificuldade, mas enfim, qualquer coisa que a gente faz para marcar o texto ativamente, né, a gente está de certa forma alterando o livro, isso quer dizer que a gente está fazendo uma leitura ativa. E aí a gente tem muito mais chance de lembrar do que a gente está lendo. Quando a gente faz uma leitura passiva, a gente abre o livro, lê, e a gente vai lendo e aceitando tudo que está ali, e é um tipo de leitura super legal também, não tô dizendo que ela não possa ser feita. Mas quando a gente pega um livro, pega um lápis e marca as coisas, e seleciona frases e faz anotações na borda, a gente está, de certa forma, interagindo com o livro ativamente. Isso faz com que a gente tenha um senso crítico maior sobre o que a gente está lendo. Então, nesse sentido, as anotações nos levam a refletir sobre aquela história, sobre aqueles personagens, sobre aquele texto escrito. E quando a gente marca e interage com o texto e passa por todo esse processo mais crítico, a gente vai memorizando com muito mais facilidade o que a gente leu. Então, ali pra frente, daqui a 6 meses, eu tenho mais chances de lembrar do que eu li, né, naquele momento ali em que eu estava marcando e pensando, e refletindo e discutindo com o livro, do que quando eu faço uma leitura passiva. Então essas são as diferenças principais entre uma leitura ativa e uma passiva. O segundo motivo pelo qual eu gosto de marcar os meus livros é para consulta. E aí, por que eu quero poder consultar os meus livros? Por 3 motivos. Normalmente eu marco esses livros que eu quero lembrar quando eles são longos, por exemplo, calhamaços muito longos. Já vou mostrar para vocês exemplos de cada um desses. Vou pegar para vocês o Em Busca do Tempo Perdido, por exemplo, que são 7 volumes de livros muito grandes. Então eu vou marcando passagens específicas para se um dia eu quiser lembrar de alguma coisa que tá ali. Mas o livro não necessariamente precisa ser enorme, não precisa ser um calhamaço pra gente querer marcar. Às vezes ele pode ser não tão grande assim, mas complexo, ter muita informação. Então a gente fazer marcações com código de cores nos ajuda a separar e filtrar essas informações, e um dia, se eu precisar resgatar uma informação que eu sei que eu li naquele livro, eu consigo achar ela com muito mais facilidade. E tem também os livros que a gente só gostou muito, que a gente amou algumas passagens e que a gente não quer esquecer. Um exemplo disso é o Grande Sertão Veredas, que eu tenho aqui na estante, e volta e meia eu pego as minhas marcações só para ler de novo as frases que me marcaram tanto naquela leitura. Mas vamos então à prática da coisa. Vou mostrar aqui para vocês alguns livros, como que eu marquei eles e como que eu faço esse código de cores. Vejamos então, minha gente, um exemplo de código de cores que eu usei para um livro que é um verdadeiro calhamaço. Então, vocês imaginem, né? Em Busca do Tempo Perdido tem 7 volumes, tá? Então, esse aqui, ó, esse é o volume 3. E aí vocês vão ver, ele tá todo marcadinho aqui em cima. E cada uma dessas flags aqui, cada uma dessas cores, ela tem um sentido no livro, olha só. Tá tudo anotadinho aqui, tá? Então esse livro aqui, esse aqui é o A Prisioneira, que tem algumas anotações, vocês ignorem. Mas aí eu anoto aqui, por exemplo, rosa. Todos os flags que aparecem rosados são passagens que falam sobre Albertina, que é a prisioneira, é uma das personagens principais do livro, é sobre quem o narrador vai falar quase o tempo inteiro. Então sempre que tem um post-it rosa, ele tá falando dela. Amarelo. O que tá em amarelo marca passagens sobre o tempo e sobre a memória, que são temas centrais do livro. Então, se um dia eu quiser lembrar de uma passagem sobre o tema central desse livro aqui, eu sei que é só eu ir nas páginas onde tá marcado com amarelo. Roxo são favoritos, verde é o tema do ciúme, que ele traz bastante nesse livro também, laranja outros detalhes ou personagens, e azul, olha aí, problemas. E eu querendo reclamar de alguma coisa, do que o Proust falou eu não gostei, quem sou eu, né? Mas enfim, da tradução, da revisão, o que tá em azul são problemas. Vamos fazer o teste então, ó. Aqui tá azul e verde, então ele tá falando sobre os ciúmes aqui, um dos temas centrais do livro. E olha o que eu anotei, problemas de tradução, alguma coisa aqui que eu li eu achei que tava problemático talvez na tradução, não sei. E aí deve estar falando por aqui sobre os ciúmes, tá? Então vocês veem como fica fácil, se um dia eu quiser entender alguma coisa, o que ele falava mesmo sobre os ciúmes nesse livro? O que ele falou tanto da Albertine mesmo? Quais são as minhas passagens favoritas? O que tem de problema? Eu sei onde ir, tá marcadinho. Então, nesse livro enorme, eu vou perder muito menos tempo procurando. Mas o livro nem precisa ser tão grande assim para esse sistema funcionar. Por exemplo, esse livro aqui, ele é
um tamanho normal, né? Não é um grande calhamaço. Porém, ele é um livro com muitas informações. É um livro não exatamente teórico, mas enfim, um livro que fala de filosofia e história. Então, no Café Existencialista, vai falar de vários filósofos que moravam na França, mais ou menos ao mesmo tempo, e que escreviam sobre o existencialismo, que é uma corrente filosófica. Aí vamos lá, tá vendo? Então, sempre na primeira página, eu deixo esse recadinho explicando o código de cores. Laranja, então. O que tiver marcado em laranja vai explicar ou vai falar sobre o existencialismo e os existencialistas em geral. O que tiver em amarelo vão ser fotos. Rosa, roxo, verde e azul vão ser cores que vão diferenciar cada um desses autores, que são os mais citados no livro. Ó, vamos testar. Laranja. Existencialismo, existencialistas. E aqui ele tá falando sobre o existencialismo moderno. O nascimento, provavelmente de onde nasceu. Uma filosofia que teve impacto nacional, de onde veio o existencialismo. Entende? Então eu já sei que onde está laranja eu vou achar esse tipo de passagem. Amarelo, vamos ver. Foto. Mais um amarelo, mais uma foto. Então tá tudo marcadinho aqui. Agora vamos ver um roxo. Vamos ver onde é que fala do Sartre aqui. Vamos no roxo. Engajamento sartriano. Então aqui tem algum conceito. Eu falo do Serionado, que é um livro dele. Tá? Então se eu quiser saber só o que esse livro diz só sobre o Sartre, eu sei que é só o I onde tem os flags roxos. Se eu quero saber só o que ele fala sobre a Simone, é só o I onde está rosa. Se eu quero saber só sobre existencialismo, conceitos e relembrar o que é o existencialismo, é o que está em laranja. Então eu ganho muito tempo fazendo isso, na hora de consultar depois. E o mesmo vale para livros que a gente gosta muito, né? Então, por exemplo, a Simone é uma autora que eu estudo, que eu uso nas minhas aulas, e aí então eu vou marcando também dessa forma. Verde, o que é contexto histórico, roxo é onde fala da infância dela, rosa fala da família, azul são os pensamentos principais dela. Eu já ter botado isso, inclusive, né? São os principais temas centrais: feminismo, filosofia, reflexões gerais. Então, quando eu precisar consultar, quando eu quiser lembrar alguma coisa, quando eu quiser montar quero fazer um post para você sobre a Simone, eu venho aqui e se eu quero falar só da família dela, eu sei que é só procurar o que tá na cor X. Se eu quero falar só sobre o pensamento feminista dela, eu vou na cor Y, entende? Então fica muito mais fácil, muito mais organizado de a gente lembrar o que está acontecendo. E é claro que isso aqui a gente vai montando à medida em que vão aparecendo as coisas. Então, quando eu comecei a leitura, meu primeiro post-it deve ter sido o verde. Aí eu anotei aqui, verde, contexto histórico. Aí segui lendo. Aí em algum momento ela começou a falar da infância dela. Aí ela vai trazer esse tema. Aí veio aqui e botei um post-it de outra cor e anotei. Roxo é a infância. Entende? Então a gente vai montando isso aqui gradualmente. A gente não monta isso antes de começar a ler. A gente vai montando na medida em que a leitura vai acontecendo, pra depois se achar na leitura no final de tudo. E aí também é muito bonitinho, né, gente? Que os livros ficam todos marcadinhos, cheios de post-its. E então é isso. Me contem aqui embaixo se isso fez sentido pra vocês, se vocês já usam um código, como é o código de vocês, pra gente conversar sobre isso, certo? E até a próxima!